Bem-vindos! Eu sou Luciana Pérez e esse é o nosso podcast Conectividade, o programa conectado com você. E hoje vamos entrevistar o secretário de Saúde, Daniel Soranço. Quem é Daniel Soranço? Gente, estou com a Super Luciana aqui no podcast. Agradecer muito o convite de poder estar aqui com você. Bom, Daniel Soranço é médico de família. Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro há 13 anos. Prazer para mim poder trabalhar numa secretaria tão incrível da Prefeitura do Rio. Também sou servidor da Fiocruz. Sou uma pessoa que gosto muito de ir à praia, de ter momentos com cachorro, com animal, mas ultimamente eu tenho trabalhado muito mais do que tido momentos de lazer e vida fora do trabalho. E você sempre quis ser médico? Ou tinha uma outra profissão que você queria ser assim? A gente está no podcast de profissão, né? Então, eu sempre quis ser médico, minha família, quase todo mundo é médico, tem muitos médicos na família. Era uma coisa natural, né? Então, desde criança, eu sempre convivi muito nos ambientes hospitalares, de unidades de saúde. Gostava muito disso. Então, em nenhum momento da minha história eu pensei em fazer outra profissão. Então, desde o início, eu sabia que eu queria ser alguma coisa na área da saúde. Precisava ser médico, mas queria ser um profissional de saúde, queria estar cuidando das pessoas, tendo relação de cuidado. Então, foi assim que eu desenvolvi toda a minha trajetória de vida, não só profissional, mas a minha trajetória de vida. E foi bem natural todo esse processo. E como é que foi a sua trajetória na medicina até chegar na política? Então, eu era médico de família de Manguinhos. Na Fiocruz eu fiz especialização em saúde pública e fiz uma dissertação de mestrado criticando o modelo de saúde da cidade, criticando a baixa cobertura de atenção básica e a dificuldade das mulheres conseguirem ter acesso a um pré-natal de qualidade, ter acesso a um planejamento familiar de qualidade, com um sistema de saúde que tinha pouca cobertura. E propus uma série de modelos para que a gente pudesse ampliar a cobertura de planejamento familiar na cidade, e que a gente pudesse melhorar a condição de planejamento da própria Secretaria Municipal de Saúde do Rio. E a partir daí, algumas pessoas leram a minha dissertação de mestrado. O ministro Temporão me convidou para ingressar à equipe do prefeito Eduardo Paes em 2008 para fazer o plano de governo da cidade do Rio, do período de 2008 a 2012, no governo de transição de 2008, que começaria em 1º de janeiro de 2009. E aí eu entrei para Secretaria Municipal de Saúde do Rio como subsecretário. Depois virei secretário, depois cheguei até aqui. Então você está desde o início com o Eduardo Paes, né? Estou desde o governo de transição, desde o primeiro governo de transição. E como é que é trabalhar com ele? É incrível, né? O Eduardo é um cara que trabalha muito, se dedica muito para a cidade do Rio. É muito exigente com toda a equipe em relação às metas, à organização do processo de trabalho. E também, principalmente, na questão orçamentária. Então, a gente disputa muito recurso entre os secretários em diversas áreas, mas o prefeito sempre está privilegiando a saúde. Mas é um prazer e uma honra trabalhar com um prefeito tão comprometido com a cidade, que quer, de fato, construir um Rio de Janeiro muito melhor. Então, em 2020 foi a época da pandemia, né, da Covid, e aí era outro prefeito. E nessa época parece que ele colocou 3 secretários de saúde. Aí você entra novamente depois, em 2021, né? Como é que foi pegar essa secretaria com o outro governo e como é que ela estava? Porque estava um caos, né? A gente entrega a Prefeitura do Rio em 2016 e a Secretaria de Saúde de maneira muito organizada, né? A gente deixa as equipes de saúde da família implantados, alcança 70% de cobertura, todos os leitos hospitalares reformados e climatizados, todas as clínicas também climatizadas, a cidade bem estruturada,
gente recebe as Olimpíadas com o nosso melhor, com as nossas unidades na melhor situação de estrutura física, de número de profissionais. Infelizmente, no ano de 2017, o prefeito Marcelo Crivella cota quase 500 milhões de reais do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, e as crises começam, e começa uma crise muito importante de atrasos de salário, que culmina num processo de demissão de 400 equipes de saúde da família. Quando ele demite as equipes de saúde da família, ele pede repasses do governo federal para o financiamento do Sistema Único de Saúde, aumenta o déficit, aumenta a crise e praticamente quebra a Prefeitura do Rio de Janeiro. A demissão e a desconstrução do Saúde da Família contribuiu muito para a desestruturação do processo na Covid-19. Eu vim sucessivamente falando isso nas entrevistas de jornal, dei uma entrevista na Globo News falando que não deveria montar um hospital de campanha, que deveria usar a estrutura já existente, falando que o INTO seria um hospital que poderia ter sido usado, que ficou muito tempo fechado, porque eram cirurgias eletivas que não poderiam ser feitas na época da Covid-19. Também falando da importância da testagem na ponta, perto das comunidades. Infelizmente, nada disso foi feito. Em 2021, quando eu fecho o hospital de campanha nos primeiros 6 dias de gestão, levo tudo para a estrutura existente, para o Hospital Ronaldo Gazola, que vira a principal referência de Covid-19. Hoje você tem um hospital todo reformado, todo estruturado, que ficou de legado desse período. Monto polos de testagem em praticamente todas as regiões da cidade e também monto todo o esquema de vacinação e a gente começa a vacinar toda a população no dia 20 de janeiro de 2021. Então, foi uma sucessão de erros, porque não se levou em conta as evidências científicas, a experiência institucional, a experiência internacional sobre o tema, saiu tomando-se decisões sem nenhuma base lógica e com interesse econômico pessoal de algumas pessoas. Você conhecia os outros secretários de saúde? Conheço pouco, tinha alguma relação, mas não tinha uma relação muito próxima. Mas todos os secretários eles são da área, tipo, os 3 eram da saúde ou... Eu acho que sim, mas eu acho que não é uma questão do secretário em si, é uma questão do modelo de gestão que o Crivella montou, né? Que o prefeito montou. Não é uma questão do secretário, e sim um modelo que ele foi montando em todo o governo, porque não é só na saúde que teve problemas, né? Teve problema em todas as áreas. Então era mais um modelo do próprio gabinete do prefeito, de como o prefeito colocava, estruturava a gestão, do que de fato, tanto que foram vários secretários, mudou-se o secretário e o problema não melhorou. Né? Agora, por que tem tanta demora nos hospitais? Falta médico? Porque sempre eu vejo processo seletivo no Diário Oficial. Como é que está essa situação? É isso, né? A gente está tratando do Sistema Único de Saúde. É um sistema que avançou muito ao longo das últimas décadas. A gente tem uma população que tinha uma expectativa de vida 40 anos atrás de 45 anos. Hoje a nossa expectativa de vida é 77 anos. É um ano a mais que a expectativa de vida da população americana. Então a gente avançou enquanto sociedade, enquanto modelo de saúde no país. A gente está falando de um sistema de saúde que erradicou várias doenças pela vacinação, que garante acesso a milhões de usuários que não tinham acesso antes do Sistema Único de Saúde. Agora, a gente também está falando de um sistema de saúde que tem o menor financiamento público dos países da América Latina. Está falando de um sistema de saúde muito subfinanciado e um sistema de saúde relativamente jovem, comparativamente com outros países do mundo. Então a gente tem um desafio gigante de fazer o SUS crescer, ainda mais do que ele já cresceu. Pega o SUS da cidade do Rio de Janeiro, a gente tinha 48 equipes de saúde da família em 2009. Hoje a gente tem quase 1.500 equipes de saúde da família. A gente não tinha clínica da família nenhuma, imagina, não tinha clínica. Então imagina com os postos de saúde que a gente tinha, cuidar dessa população. Era impossível. A gente tinha menos 15 unidades de emergência na cidade. A gente tinha hospitais que tinham que dar conta de toda a demanda sem ter
unidade de saúde, a gente tinha 2 maternidades a menos do que a gente tem hoje. Então, a gente não tinha a Marisca Ribeiro, não tinha a maternidade de Maria Amélia, não tinha o Hospital Evandro Freire na ilha. Então, a gente cresceu muito, o número de profissionais de saúde aumentou, mais que dobrou, só que o nosso orçamento não dobrou. Nosso orçamento cresceu muito menos do que isso. Então, é um sistema que tem que lutar contra o subfinanciamento. É por isso que eu sou deputado federal, justamente para defender que a gente tenha um sistema que tenha mais recurso, que tenha mais capacidade de execução. Então, a gente tem um SUS que avançou muito, mas que tem muito para avançar. A gente não pode pegar tudo que foi construído e falar, demora. Mas antes não tinha nada. E nossos tempos de espera, todos eles, sem exceção, são muito melhores do que a gente tinha anteriormente. A nossa oferta de procedimentos é muito maior do que a gente tinha anteriormente. O nosso número de profissionais é muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, quando a gente compara a gente com a gente mesmo, a gente avançou muito. Quando a gente compara a gente com outras capitais, também a gente avançou. A gente tem tempo de espera melhor que a maioria das capitais do Brasil. Então, essas comparações, elas precisam ser feitas. E é claro que a gente considera que tudo pode melhorar e precisa avançar. E é por isso que a gente trabalha incessantemente para crescer, né? O pessoal fala que o SUS foi um marco na história da saúde pública, mas aí, segundo as fontes, as pessoas falam que falta recurso financeiro, má gestão, fila de espera, falta de médico. Como resolver isso? É isso. Primeiro, melhorar a gestão, formar mais médicos de maneira estruturada, com qualidade e, obviamente, melhorar o financiamento. É assim que se resolve. Tudo que você colocou, a fórmula é bastante simples. Só precisa de mais pressão política e mais apoio da sociedade para que o sistema possa crescer mais. Assim, se não for o SUS, que sistema que a gente está querendo propor? Um sistema bárbaro em quem tem dinheiro paga e quem não tem dinheiro fica por conta da caridade e fica sem acesso? Nenhum país desenvolvido do mundo tem isso. Você pega os próprios americanos, eles têm o Obamacare, que criou, e tem o Medicare e o Medicaid. Eles têm hoje 50% de tudo que se gasta em saúde nos Estados Unidos é de financiamento público. Você pega os países da Europa, para entrar na União Europeia, eles já têm que apresentar a estruturação de um sistema de saúde público universal, igual o Sistema Único de Saúde. Então, esse é o melhor modelo de sociedade que a gente acredita, que a gente colocou na Constituição Federal. Agora, ele não é um modelo que vai cair do céu. Ele é um modelo que precisa ser conquistado e que precisa ser organizado com muito trabalho. Então, é a melhor forma da gente resolver uma sociedade evoluída e organizada. E eu posso chegar e fazer igual algumas pessoas que querem lacrar. O SUS não funciona, é uma porcaria, mas e sem ele? Como seria? Qual a nossa proposta? O que se quer colocar no lugar? Porque é assim a vida. Sempre tem um para reclamar, né? Porque até os hospitais particulares também não estão essa coisa boa, não. Então a demora também, 1 hora, 1 hora e meia para ser atendido. Todo sistema de saúde no mundo todo tem seus problemas. É importante a gente conseguir comparar o antes e o depois e a gente com outros locais do mundo, com números e com situações próximas. Posso comparar, os Estados Unidos gasta $12 mil por ano per capita. E eles têm uma expectativa de vida de 76 anos, em média. O Rio de Janeiro gasta $1.000 por ano per capita, ou bem menos do que isso, e ele tem uma expectativa de vida de 77 anos. E será que a gente gastasse mais com saúde do que com outras áreas, a nossa sociedade não ia viver mais, viver melhor? Então, essas são as discussões que estão na pauta, que estão aí para a gente organizar. Eu posso falar pela Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio é uma prefeitura que investe em saúde, que tem uma preocupação em crescer o orçamento da saúde e que, de fato, tem uma preocupação de expandir o Sistema Único de Saúde. Mas será que é isso que está acontecendo no país todo? Será que é assim que o Estado do Rio de Janeiro vê? O Estado do Rio de Janeiro gasta R$ 430 per capita com saúde por ano.
é o estado da federação que menos gasta com saúde, gasta 12%. Você acha que esse é o modelo de sociedade que a gente quer construir? Que o eleitor, que a população que toma as decisões de escolher os seus representantes, vocês acham que eles não acham que saúde é uma prioridade? Eu imagino que as pessoas se encontram na rua, perguntar qual que é a prioridade de um governo. A maioria vai falar saúde, educação e segurança. Então, não dá para tratar da distribuição do orçamento diferente, né? Agora, o que falta para a saúde brasileira ser aquele potencial? Investimento? É isso que falta para que a gente consiga ter um sistema de saúde ideal. Ao meu ver, são 3 coisas. A primeira, recurso. Precisa ter um gasto em saúde próximo aos países desenvolvidos. Precisa se gastar próximo a 11% daquilo que se paga em imposto com saúde, que é assim que os países desenvolvidos fazem. Depois, é necessário equilibrar o gasto público e privado. Não posso ter 70% do que se gasta em saúde do país para cuidar de 30% da população, ou 20% da população, e 30% do que se gasta em saúde do país para gastar com 80% da população. Fica um gasto muito desigual e desequilibrado. Então, hoje a gente tem um SUS bastante espremido e que corresponde ao cuidado de quase 80% da população brasileira, exclusivo. Então, não é simples. Além dos outros 20% que não é exclusivo, mas também o SUS também realiza ações. E o terceiro ponto é eficiência. A gente precisa tornar o sistema mais eficiente. Então, criar leis que tornem esse sistema mais eficiente. Eu, como deputado federal, tenho algumas leis para tornar o nosso sistema mais eficiente. Uma delas é a lei que fala de organização das compras públicas por marketplace. Mas esse é outro assunto, depois a gente pode falar. Agora, a saúde mental, que é um pouco a minha área, que é o mal do século, né? As pessoas estão muito assim, com muita ansiedade, depressão. Tem políticas públicas para resolver essa doença? É isso, né? É um conjunto de fatores, não é uma doença, né? A gente tem um conjunto de problemas de saúde que envolvem a saúde mental, algumas patológicas, algumas doenças, algumas condições de saúde que a gente não pode classificar como doença, mas que são problemas. E ainda bem que você falou que é o mal do século, né? É isso. É um dos maiores problemas para qualquer sistema de saúde. Hoje a gente tem a saúde mental, sem dúvida nenhuma, como principal problema para a maioria dos sistemas, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A gente tem questões do transtorno do espectro autista, que é um problema de saúde gravíssimo, que foi expulso dos planos de saúde, todos para o Sistema Único de Saúde. A gente tem a questão da depressão e do suicídio, que é uma situação muito grave e muito crítica, e que vem aumentando e vem se agravando, e é uma situação muito crítica. A gente tem outros problemas ligados à ansiedade e transtorno de pânico, que acomete muito em situações de violência, e a violência vem crescendo no estado e na cidade do Rio de Janeiro, então também causa implicações na saúde mental grave. E a gente tem o consumo de venda de crack e o consumo de droga, que também é outra coisa que vem aumentando. Então hoje existem políticas públicas para que a gente possa atacar cada uma dessas áreas. Então existem políticas públicas para aumentar o cuidado à UTEA e ao diagnóstico. Então, hoje a gente já tem uma carteirinha na secretaria para fazer o diagnóstico e criar a carteirinha do transtorno de espectro autista. Você pode entrar no site minhasaude.rio e fazer a solicitação da carteirinha. A gente tem políticas públicas de prevenção ao suicídio e à depressão nas clínicas de família, nas unidades, que é outra situação muito grave. Sem querer comer muito tempo, também queria falar do cuidado das pessoas em situação de rua e a dependência química à droga. A gente criou um programa que é o Seguir em Frente, que é um programa que acompanha aquela pessoa em situação de rua, que utiliza droga, que é dividido em fases. Então tem uma fase da cuidado da pessoa para ela sair da rua, cuidado em saúde junto com os CAPs, tem
a fase de trabalho, emprego e renda, que é uma área muito importante, as pessoas precisam ter renda para se ressocializar, ligada ao trabalho, ligada a alguma função. E por último, que também é muito importante, que a gente não pode esquecer, é a organização da moradia das pessoas em situação de rua. E ainda nessa questão da saúde mental, é importante a gente ter um cuidado especial com a pessoa usuária de droga e que tem algum tipo de dependência química. Esse negócio da redução de danos. Uma vez me chamaram para trabalhar em outro lugar, não aqui no Rio, para redução de danos. O que eu entendi? Que era chegar, conversar com a pessoa, para largar as drogas, mas não, era para eu ir lá e dar uma seringa para ela nova, para ela se drogar. Porque eu não vou induzir uma pessoa a se drogar consciente, isso não existe. Aqui tem essa parte de redução de danos? Tem muitas coisas que parecem surreais, mas que é muito importante a gente entender. A pessoa que usa droga, ela não vai deixar de usar droga do dia para a noite. Falar, amanhã você vai parar de usar droga e vai acabar. Isso não é assim, isso é um processo. E todo processo, você vai precisar criar vínculo com aquela pessoa, criar confiança daquela pessoa, acompanhar ela e saber o momento ideal de abordar determinadas situações. E isso o psiquiatra, o psicólogo, aquela unidade de saúde vai saber o melhor momento. E muitas vezes existem estratégias para que você possa chegar naquela pessoa. Então, um paciente usuário de crack, não pode chegar do dia para a noite e falar, você vai deixar de usar crack, é isso, coisa. Você tem que ter uma abordagem nele para ir ganhando a confiança, para em algum momento hoje a gente tem 3.800 pessoas que deixaram o uso de crack, que deixaram as ruas e estão no programa Seguir em Frente. Foram sucessivas abordagens. Então, é uma abordagem para que ele aceite o acolhimento, vá para uma unidade nossa, é uma abordagem para que ele comece o tratamento em saúde, aceite a entrar com uma medicação para ajudar nesse tratamento. É uma abordagem para que ele aceite e comece a entrar num processo de orientação psicológica. É uma abordagem para que a gente consiga fazer que ele tenha uma adesão ao trabalho e a bolsa de emprego e renda, e que ele volte a se ressocializar de maneira produtiva. Então, várias abordagens precisam ser feitas para que a gente possa alcançar um objetivo final. Às vezes, tem algumas abordagens que a gente não concorda muito, que não são um pouco claras e tudo, mas para cada situação é diferente, tem que ser vista com desprendimento e com muita evidência científica. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar ter uma abordagem diferente do que a gente teria simplesmente de cessar e falar, olha, agora você não vai mais, agora eu vou te tirar desse ambiente, você vai estar fechado aqui, vai ter que fazer isso do jeito que eu quero. Então, é algo que precisa ser construído gradativamente, não é simples, né? Mas é isso que eu achei que eu ia fazer, mas não, o pessoal falou que eu tinha que subir morro, eu tinha que levar seringa, eu tinha que levar cocaína. Eu fiquei assim, eu vou fazer tráfico de drogas, jura? A ideia era essa, levar, subir o morro para dar a droga para a pessoa. Aí é bem difícil, né? Se a gente for levar cocaína para alguém... Não, mas era exatamente isso que eles queriam que eu fizesse. Quer dizer, fizeram um processo lá e eu fui lá toda achando que era para conversar com a pessoa. Olha, minha filha, vamos não drogar mais, não sei o quê. Falei tudo bonitinho. Não é isso não. E ela ainda disse assim, mas você se droga. Porque ela acha que se uma pessoa beber uma cerveja ou comer um chocolate, é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A droga é totalmente diferente. Não, e tem que ter bastante atenção. Tem que ter bastante atenção em como fazer essa abordagem, né? Eu já presenciei pessoas que falam, não, agora você não vai mais poder usar nenhum tipo de droga, também não vai mais poder fumar, também não vai mais poder fazer determinadas atividades que você estava acostumado a fazer. E aquela pessoa não deixa, ou só deixa aquele momento quando ele está numa situação impossível. Então tem que saber como utilizar cada uma das ferramentas de maneira estratégica e também utilizar cada uma das ferramentas utilizando muita evidência científica, né?
E agora, esses casos que as doenças tipo sarampo, coqueluche, rubéola estão voltando. Falaram que é mais ou menos porque as pessoas não estão levando as crianças para vacinar. Seria isso ou tem... Luciano, é isso, né? A gente tem um problema muito sério com a baixa cobertura vacinal. Aqui no Rio, menos, porque o carioca se vacina, o carioca é pró-vacina mesmo, tanto que a gente já não tem há mais de 5 anos nenhum caso de sarampo, a gente não tem nenhum caso de febre amarela, você está vendo outros estados com pessoas morrendo de febre amarela nesse momento. Felizmente aqui no Rio de Janeiro o negacionismo não tem espaço, mas em algumas cidades do estado, em alguns locais do país, isso ainda é um problema, é uma ignorância completa você achar que você não precisa de vacina, que seu filho não precisa de vacina, porque de fato o que a gente vê é que as vacinas foram importantes para erradicar muitas doenças. Então, desde da varíola, febre amarela, sarampo, poliomielite, então muitas doenças a gente já conseguiu erradicar, eliminar do nosso calendário epidemiológico com vacinação. Você vê a própria Covid-19, a vacinação salvou muitas vidas e mantém a gente num panorama epidemiológico muito confortável, que é o panorama que a gente tem hoje. Bom, tem se falado muito, né, em relação de alguns falsos médicos. Como é que vocês estão fazendo isso em relação à contratação? Porque eu vi agora numa matéria que teve um médico que ele estava atuando 2 anos como pediatra e era um falso médico. Falsários podem existir no mundo todo. Às vezes, falsários são muito bons no que fazem, né? Na capacidade de falsificar documentos e tudo. Ser falso médico não é fácil, principalmente na Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro que você tem que apresentar todas as suas documentações para você ser contratado. Depois que você precisa mostrar destreza e que você sabe fazer esse cuidado com outros profissionais. E, além disso, nossos prontuários são todos prontuários eletrônicos. Então, a gente consegue ver o que aquele médico está escrevendo e se ele está prescrevendo coisas que estão próximas ao que as evidências científicas determinam. Então, hoje é muito fácil a gente pegar um falso médico, mas pode ser que passe, mas é bem difícil. Na Secretaria Municipal de Saúde, felizmente, a gente não tem nenhum caso de falso médico. Então, atualmente tem se falado muito nesse Ozempic, né, que é para diabetes, mas o pessoal está usando para emagrecer. Vai ter essa liberação para essas pessoas que querem emagrecer? Isso não é isso, né? Uma medicação que as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais poder aquisitivo, utilizam. Ela é uma medicação excelente para controlar os níveis glicêmicos, os casos de dislipidemia e também para controlar o peso. Então, a semaglutida vai ser incorporada ao Sistema Único de Saúde aqui na cidade do Rio de Janeiro, assim com a quebra da patente em 2026. Está todo mundo super ansioso. A gente espera ter um protocolo bem estruturado para hipertensão, para diabetes e obesidade e lesões de órgão-alvo. E vai dar certo, vai ser bom. Tomara. E quais são as prioridades até 2028? A gente tem sempre a prioridade é fazer o Sistema Único de Saúde crescer. Então, crescer com as clínicas de família, aumentar a cobertura de atenção primária, conseguir estruturar melhor a rede de urgência e emergência e, de fato, dar mais acesso às especialidades. Conseguir que as filas da regulação que já avançaram, avancem ainda mais. Porque quem está doente sempre tem pressa e quer que os seus procedimentos cheguem no tempo correto. Daniel, obrigada. Eu poderia ficar aqui horas e horas, mas eu sei que você tem que ir, mas te agradeço muito. Isso era um prazer imenso estar aqui no podcast. Espero que a gente tenha outras oportunidades. A gente não encerra todos os assuntos aqui. Parabéns aí pelo trabalho. Quero muito assistir o podcast, o meu e das outras pessoas também. Secretário, muito obrigada pela entrevista. E o programa de hoje foi um oferecimento da Domino's Pizza. Ligue, pede a sua. Se você ligar e falar que viu o programa Conectividade, você vai ter 40% de desconto. Até semana que vem.